Criança tem direitos? Com a publicação da Constituição Federal em 1988 e do ECA em 1990, as pessoas com idade entre 0 e 18 anos incompletos passaram a ter as mesmas garantias fundamentais que os adultos, mas com proteção especial do Estado, da sociedade e da família. Sabe o que isso significa? Que o ECA tornou todos os meninos e meninas sujeitos de direito, independente de ser rico ou pobre, garantindo saúde, educação, lazer, dignidade, cultura e liberdade. Com a proteção integral dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, foi possível conquistar muitos avanços, com a redução do trabalho infantil e o aumento de número de estudantes nas escolas. Mas ainda tem muita coisa para melhorar e só vamos conseguir mudar o que precisa se conhecermos bem nossos direitos e deveres. No programa de hoje, eu, Clara Salles, 8 anos, Francisco Arcanjo de Deus, 8 anos, Cauê Nunes Dias Ramos, 7 anos, Pedro Carricondo, 7 anos, Heloísa da Costa Madureira, 8 anos, Giovana Segovia Tobias Coelho, 9 anos, Mariela Segovia Tobias Coelho, 7 anos. Convidamos o professor Júlio Hidalgo para descomplicar esse tal de ECA. Vamos ver? Oi, crianças, tudo bem com vocês? Sim! Hoje a gente está aqui no programa Descomplicando e eu vim falar com vocês, eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante. O que é? Esse assunto chama Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem uma abreviatura muito estranha, chama ECA. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas você sabe o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Não, Então eu vou contar para vocês. Heloísa já falou, é uma lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que foi criada em 1990, 2 anos depois da nossa Constituição, que a Constituição do Brasil é 1988. E por que essa lei é importante? Por que o Estatuto da Criança e do Adolescente é importante? A gente está aqui hoje no Descomplicando para conversar com vocês sobre isso. Porque essa lei traz os direitos das crianças e dos adolescentes. Foi uma lei muito importante. Por quê? Porque a partir de 1990, quando o ECA foi publicado e passou a valer, as crianças passaram a ter um monte de direitos que antes elas não tinham. Tá? E também deveres, viu? O ECA tem muitos direitos, mas também tem muitos deveres. E é importante para todo mundo aprender esses direitos para você poder cobrar as pessoas dos seus direitos, né? Porque aí quando alguém não respeitar os seus direitos, você vai dizer, não, mas eu aprendi no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu tenho direito a isso, que eu tenho direito àquilo. E também é importante você aprender os seus deveres, para quê? Para respeitar os direitos dos outros, tá? Francisco, você quer fazer uma pergunta, é isso? Não, Fala. queria falar 2 direitos que eu conheço das crianças. 2 direitos que você conhece das crianças? Fala aí. O de brincar e o de estudar. É isso aí. Vocês sabiam, crianças? Francisco está certinho. E falando em brincar, vocês sabiam que brincar também é um direito que está no ECA? Sabiam disso? Por quê? Porque quando a gente brinca, quando vocês brincam, vocês aprendem, né? Vocês se desenvolvem, Verdade. vocês conhecem uns aos outros, interagem. Fala, Clara. Que as crianças têm direito à saúde, à liberdade e ir para a escola. Isso mesmo, vocês sabiam disso, crianças? O que a Clara falou é verdade. Ela disse o seguinte, então, que as crianças têm direito à liberdade. E quando a gente fala de liberdade, Clara, tem vários tipos de liberdade, viu? Tem vários, por exemplo, um tipo de liberdade que as crianças têm é de falarem o que pensam, né? Que a gente chama de liberdade de expressão, liberdade de brincar, igual a Elô está falando. Existe a liberdade de religião, cada um pode ter a sua religião que quiser, também não precisa ter religião se não quiser. Sabia que todos esses direitos estão no ECA, Clara? Todos eles? Tem lá no ECA, tá? As crianças têm todos esses direitos. A Giovana quer falar. Eu não sei se isso é um direito, mas só que direito de ir ao médico. Direito à saúde, então. Vocês sabiam isso? As crianças têm direito, as crianças e adolescentes têm direito à saúde. Por exemplo, aliás, quando a gente fala de saúde, crianças, até antes de nascer, sabia?
Porque é o direito que a mãe tem de fazer o pré-natal. Vocês já ouviram falar de pré-natal? Não. Não! Ah lá, o que é o pré-natal? É o cuidado que a mãe tem que ter com a saúde dela, os exames que ela tem que fazer para saber se está indo direitinho a gestação, se a criança vai nascer sadia, se tem algum problema, se não tem. Sadia? Sadia é com saúde. Saúde é com saúde. Então, o direito à saúde da criança começa desde lá de quando a mamãe está grávida. E, por exemplo, não sei se vocês sabem também, que quando uma criança ela fica doente e ela é internada, uma criança ou adolescente, e ela fica doente e ela é internada, ela tem direito a um acompanhante para ela no hospital, uma pessoa que fique lá com ela no hospital. Ela tem direito à vacina para que ela não fique doente. Você, Elô? Tem direito dos adultos? Também tem direito dos adultos, claro. Muito boa pergunta, Elô. Tem. Nós temos várias leis que falam dos direitos dos adultos. É que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é para criança e adolescente, mas os adultos também têm muitos direitos. Na verdade, todos nós temos direitos, né? Seja criança, adolescente, adulto, idoso. É que para as crianças e adolescentes tem o ECA e para os idosos tem o Estatuto do Idoso. Eu tenho uma pergunta. Por que os filmes são tão realistas? Cauê, eu só sei responder perguntas sobre lei, viu? Deixa eu te contar. Eu não sei porque os filmes são tão realistas, eu só sei que precisa fazer perguntas sobre ele. Mas já que você perguntou sobre os filmes, sabe do que o ECA fala também? Da idade apropriada para assistir um filme ou para assistir um desenho. O ECA fala disso também. Ele diz lá, tá, que tem filmes e tem desenhos que as crianças não devem assistir. Porque vocês ainda são jovens, ainda estão aprendendo muita coisa. Aí ver um filme ou ver um desenho, por exemplo, muito violento, isso pode fazer mal para vocês. É por isso que, às vezes, tenho certeza que às vezes o adulto lá da sua casa fala: olha, você não pode assistir isso não é coisa para você assistir. E tá certo, verdade isso. Então é por isso que às vezes em alguns desenhos ou filmes tem um verde ou 18, 14, 10, 12 anos em cima. Isso, por isso mesmo. Isso a gente chama no direito de efeito indicativo. Quem é a idade apropriada para a criança, pro filme para a criança assistir. Então, por exemplo, se tiver cena de violência, coisa muito ruim, Aparece. aí vai aparecer lá. Por quê? Porque aí os adultos da sua casa sabem, ó. Se a Clara, por exemplo, tem... Quantos anos, Clara? 8. 8. Então esse desenho não é indicado para Clara, porque ele é indicado só para maiores de 10 anos. Ou maiores de 14, maiores de 18 e assim por diante. Na verdade, é bom para vocês, é bom para a criança, porque isso protege vocês de coisas que não vão fazer bem para vocês verem. Porque tem os desenhos, tem os filmes que são chamados filmes de classificação livre. Por quê? Porque tem um L de livre. Se você sabe tudo, vê tudo, então você já deve conhecer o dinossauro, né? Os dinossauros viveram há 30 milhões de anos atrás. Mas eu sei que você nunca viu. Oi, a gente vai dar uma pausa pra gente poder comer um pão de queijo. Depois a gente volta. Perguntar. Ah, você lembrou? Tá, lembrei. Então pergunta aí, Francisco. Depois eu digo. Não é uma pergunta, é mais uma ideia para dar para você. Uma ideia para dar para mim? Sim. Ótimo. Qual é a ideia? Você podia fazer umas perguntas também daqui a pouco. Eu podia fazer umas perguntas? Sim, eu vou tentar. Então posso fazer uma pergunta para vocês? Sim. Pode. Posso? Agora. O que é ser criança? Vamos lá, Clara. O que é ser criança? Ser criança é ter liberdade para brincar, ver desenho. Claro que seja livre pra gente que ainda é criança. Criança não trabalha, criança estuda. Tudo bem, Clara. E você, Francisco? Ser criança é uma coisa até que muito legal. Por quê? Você pode ver desenho que é livre, você pode brincar,
tem a hora da escola, assim, a melhor hora, é a hora de sair, isso eu não posso negar. E você, Mari, o que é ser criança para você? É brincar, é ver desenho, Brincar e ver desenho. Tá bom, não precisa até falar um monte de coisa. Não. E você, Elô? Ter liberdade. Ter liberdade. Para você ser criança, E saúde. ter liberdade e saúde. saúde. Mais alguma coisa? Não? Ótimo. E você, Giovana? ter liberdade, saúde, ir pra escola, fazer amigos, direito de ir ao médico. Que bacana, tudo isso. Eu acho que a gente pode dizer, então, que todo mundo concorda que ser criança é você ter liberdade, é você poder estudar, é você poder brincar, é você poder fazer parte de uma família, é você ter direitos, é isso? Muito bem, porque ser criança não é só você ter 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, né? É não ter que trabalhar, não é verdade? Clara falou. Ser criança é você não ter que trabalhar. Vocês sabiam que é proibido trabalhar? A criança não pode trabalhar? Sabiam que é proibido? Tá. Mas muitas crianças trabalham na rua, no trânsito. Verdade, né? Verdade, Elô. Muita criança trabalha na rua, né? Eu Muita ajudo criança. meu pai a trabalhar às vezes. Certo, seu pai. Eu ajudo a trabalhar. Eu ajudo com Não, ele. peraí, gente, ó, vamos dividir uma coisa, né? Epa, ajudar em casa, você arrumar o seu quarto, Eu ajudo de outra maneira. você lavar louça, isso não é trabalhar. Quando a gente fala de trabalhar, né, que a Clara falou que a criança não tem que trabalhar, também você falou isso, não falou, Clara? É a criança ter que trabalhar para ganhar dinheiro e aí não poder estudar, não poder brincar. Esse é um problema, né? Porque você ajudar em casa é bacana, é legal, porque você vai aprendendo a fazer as coisas, né? Você se torna mais responsável. Isso é muito bom. Agora, tanto a Constituição quanto o ECA proíbem a criança de trabalhar. Por quê, gente? Porque senão a criança só trabalha e aí E não cadê os estuda. direitos da criança de estudar, ter né? De ir pro recreio, né, Pedro? Você que diz que gosta do recreio. Tá? E você, Clara, o que você ia falar? Às vezes tem criança, como você disse, que trabalha, né? Só que no ECA diz que não é, que criança não trabalha, mas elas trabalham para sustentar a família, porque elas não têm tempo de brincar, nem de estudar. Isso é uma coisa muito triste. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. As autoridades, o governo, não deveria permitir isso. Eles deveriam dar condições, nunca. Eles deveriam dar condições para que as crianças não precisassem trabalhar. Né? Condição para que os pais pudessem trabalhar e ganhar dinheiro suficiente para cuidar dos filhos. Para Tá errado? sustentar a família. Tá errado. Tem que consertar? Tem que consertar. E é por isso que a gente tem que aprender as leis. Para cobrar o governo, para cobrar os políticos, né? Porque eles vêm lá fazer promessa, prometo isso e prometo aquilo, e na hora de cumprir, né? Eles vêm falar que as crianças é o futuro do Brasil, então tem que cuidar desse futuro, você não acha, Elô? E vocês, crianças, mais alguma pergunta? Não. Ah, o Pedro, que tem o mesmo nome do meu filho chama Ian Pedro. As crianças podem ser presas? Boa pergunta, Pedro. Criança pode ser presa, gente? O que vocês acham? Não. Então vamos lá. Não, Pedro, criança não pode ser presa, tá? Quando uma criança faz alguma coisa que não deveria, tá? Quando ela comete aquilo que a gente chama ato infracional, porque assim, ó, Pedro, adulto comete crime, adulto faz crime. Criança e adolescente, ato infracional. Então, se, por exemplo, né, uma criança ou um adolescente, imagina que um adolescente maiorzinho, né, pega o carro escondido, bate o carro, por exemplo, né, ou uma criança, ela quebra o vidro da casa de alguém e quebra lá alguma coisa na escola, ela nunca vai ser presa. O que pode acontecer, no caso da criança, é ela ter que ser acompanhada, porque pode ser que ela está com algum problema e que por isso ela fez aquilo de errado, né? A família também pode receber ajuda, porque às vezes o problema não está só na criança, às vezes o problema está na família também. Então ela vai ter um acompanhamento, tá? O adolescente, né, já quem tem mais de 12 anos, ele também pode ter esse mesmo acompanhamento, né, de perto, dele e da família. Agora, se o adolescente fizer uma coisa muito grave, por exemplo, ele foi lá e roubou, participou de um assalto, uma coisa assim, ele pode ficar numa situação que a gente chama de semi-liberdade.
Tá? De dia é semi-liberdade. É quase uma liberdade, mas não é uma liberdade. Quase uma liberdade, mas não é uma liberdade. Só faltou É, uma é assim, zeleira, né? é assim. Ele, à noite, ele fica dormindo numa instituição e durante o dia ele sai, ele vai estudar, ele vai ser acompanhado, tá? Agora, se ele fizer uma coisa muito, muito, muito grave mesmo, ele pode até ficar numa instituição ele vai ficar aí o dia inteiro nessa instituição, né? Como se fosse assim, internado, tá, gente? Como se fosse internado por um determinado período, por um tempo. Para quê? Para que ele seja educado, né? Para ele tenha aulas, para que ele seja cuidado, a parte da saúde dele, tanto a saúde física quanto a saúde mental dele, para que ele não volte a fazer esse tipo de coisa errada. Mas preso, nunca, tá? Diga lá. E se a criança for autista e cometeu algo muito grave? Boa pergunta. Se a criança for autista e cometer algo muito grave, o que acontece é o seguinte, gente, a lei, embora a lei seja uma só, ela tem que ser aplicada de maneira diferente para as pessoas. Porque, por exemplo, tem gente que, às vezes, por uma condição, assim, por exemplo, por ser autista ou por ter alguma deficiência, não sabe direito o que está fazendo. E, na verdade, não merece ser punida. Se a pessoa não sabe o que ela está fazendo, se ela não sabe que aquilo que ela está fazendo é errado, se a criança não sabe, o adolescente não sabe que aquilo que ela está fazendo é errado, então ela não merece ser punida. Ela tem que ser, sabe o quê, gente? Tem que ser cuidada, né? Tem que ser dado médicos, psicólogos, condições para que ela possa se desenvolver, tá bom? E aí, quem mais vai perguntar? Que eu tô com muita vontade de responder. O Cauê? Então fala, Cauê. Cauê pergunta agora, né? Não vai falar de dinossauro. Uma pergunta. Aê, então vai, pergunta. Por que os olhinhos existem? O ECA não fala nada disso. A gente vai dar uma pausa para beber água que eu tô com sede. Daqui a pouco a gente volta. E agora, crianças, eu vou convidar para participar do Descomplicando do Flor de Cacau, que vai contar uma história muito legal para nós. Era uma vez um carpinteiro muito bondoso que se chamava Gepeto. Ele vivia sozinho, por isso produzia muitos bonecos de madeira. Um dia ele fez um bem lindo e deu o nome de Pinóquio. Naquele dia, Gepeto ficou tão impressionado com o boneco que fez, que à noite, quando foi dormir, olhou para as estrelas e pensou: podia tanto esse boneco se transformar num menino de verdade? A fada azul ouviu esse pedido, apareceu durante a noite, olhou para o Pinóquio e disse: hoje eu vou realizar o desejo do seu pai. Você vai se tornar um boneco animado, vai ter vida. E, se comportar, se for obediente, quem sabe vira um menino de verdade. E ela também resolveu nomear o grilo falante como a consciência do menino. Quando o Gepeto acordou, viu que o boneco estava muito animado. Ele parecia um menino de verdade e tratou: ele precisa de ir à escola. E assim, todos os dias, Pinóquio ia à escola. Um belo dia, ele foi desviado de caminho. Ele, por 2 muito amigos, foi levado para a Ilha dos Prazeres, onde lá só se brincava e só se comia doce. Pinóquio esqueceu de voltar para casa. Só que o que aconteceu? Com o passar dos dias, Pinóquio percebeu que estavam crescendo orelhas de burro e um rabinho de burro também. Ele entrou em pânico e imediatamente chamou pela sua consciência: grilo falante, grilo falante. O grilo apareceu e perguntou: Pinóquio, o que você está fazendo aqui? Deveria estar na escola. Pinóquio, então nervoso, começou a inventar mentiras para o grilo falante. E a cada mentira, o nariz crescia. O grilo também resolveu pedir a ajuda da fada. A fada, então, num passe de mágica, tirou todas as crianças e Pinóquio daquela ilha. E aí? Quando chegou em casa,
procurou pelo pai. Procurou Gepeto e não encontrou. Descobriu que ele tinha ido procurar Pinóquio e pegou o seu barquinho e lançou-se ao mar. Pinóquio então soube disso e foi em direção ao mar. Se atirou no mar e começou a perguntar para os peixes: "Você viu meu pai? Você viu meu pai?" Nenhum peixe respondeu que sim. De repente, Pinóquio foi engolido por uma enorme baleia. Lá dentro, para surpresa de Pinóquio, estava o barco e também Gepeto. Eles se encontraram, comemoraram essa volta, esse reencontro e falou: "Papai, desculpa por ter mentido, por ter fugido, por ter lavado a escola e vou arranjar uma solução." Pegou as madeiras do barco e fez uma grande fogueira. E com a fumaça, então, a baleia começou a tossir, começou a espirrar, tossir e espirrar e de repente, num desses espirros, atchum, lançou para fora da barriga Gepeto e Pinóquio. A fada azul então aparece e comemora o ato de coragem e bravura de Pinóquio. A partir daquele dia, o boneco que era de madeira virou um menino de verdade. Agora, crianças, que nós ouvimos a história do Pinóquio, que o Du Flor de Cacau contou, tão legal, vocês têm alguma pergunta sobre a história do Pinóquio? Qual que é, Cauê, a pergunta que você tem sobre a história do Pinóquio? Tem duas. Por que o Pinóquio fica que nem com orelha de burro e com caldinha de burro? Porque ele não vai estudar, ele não vai para a escola. Por isso que ele vai se transformando em um burro, porque ele não estuda, ele não vai para a escola. Porque assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem muita coisa do Pinóquio no Estatuto da Criança e do Adolescente, viu? Uma delas é até o que a Clara falou já aqui na nossa conversa, que é um direito da criança estudar. Você não falou, Clara? Falou que é um direito da criança estudar. E o Pinóquio não usou esse direito, porque na verdade é importante estudar, é importante aprender, é muito importante você estudar, é muito importante você aprender. Então é por isso, Cauê, tá? E sabe que hora que eles estavam falando do Pinóquio, com o nariz grande, eu lembrei de uma coisa. Vocês já ouviram falar de fake news? Sim. Que tem tudo a ver com a história do Pinóquio. O que é fake news? É uma palavra em inglês, né? Um termo em inglês, significa notícia falsa. Que agora é muito comum com esse negócio de internet. A gente não pode acreditar em tudo que a gente vê na internet, né? Não é porque está na internet que é de verdade. E às vezes as fake news, elas prejudicam as pessoas, elas trazem notícias que são falsas para as pessoas. Então, por exemplo, teve muita fake news sobre vacina, dizendo que vacina fazia mal. As pessoas ficam com medo. Isso pode prejudicar. Não está certo, não é correto esse tipo de situação. Quando ele estava contando do Pinóquio, eu lembrei das fake news. Tem muitas coisas legais na história do Pinóquio. Não é só a questão da mentira. Por exemplo, vocês viram que o Gepeto falou, ela contou que o Gepeto, que era o pai do Pinóquio, ele adota o Pinóquio vira filho dele? Dá para fazer isso? Alguém que não é nosso filho, alguém que não é nosso filho, dá para virar nosso filho? Sim. Dá? Como é que chama isso? Vocês sabem? Adoção. Exatamente, a adoção. E vocês sabiam que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre adoção e fala bastante coisas sobre adoção? Quando alguém quer adotar uma criança, seja um casal, seja uma pessoa, ela tem que procurar a justiça, tem que procurar lá o juiz, a juíza, para entrar num cadastro, para fazer um cadastro, chama-se Cadastro Nacional de Adoção. É um cadastro que tem pessoas do país inteiro querendo adotar. Tá? Aí, a justiça vai procurar crianças que não têm família para serem adotadas, né? Crianças que não têm família para serem adotadas. Porque também é um direito da criança ter família? Sim. É um direito da criança ter família. Aí, quando se encontra alguém que quer adotar, e a criança que quer ser adotada, ou o adolescente que quer ser adotado, essas pessoas vão conviver, vão passar a se encontrar algumas horas por dia, alguns dias por semana, para ver se a criança gosta daquela pessoa e se aquela pessoa gosta da criança. A justiça vai ficar de olho, ela vai fiscalizar isso, né? Depois, se a justiça achar que está dando certo, que a criança está gostando daquelas pessoas, aquelas pessoas estão gostando da criança, vai ter um período que chama-se estágio de convivência. Aí a criança vai morar com essa pessoa que está querendo adotar, mas não adotou ainda. Depois de algum tempo morando, aí os funcionários da justiça vão ver se aquela criança está sendo bem cuidada,
se ela está gostando daquele lugar, se ela está gostando daquela pessoa. E aí, se tudo estiver bom para todo mundo, aí vai fazer o documento de adoção. Aí a criança vai ser adotada. Entenderam? Isso pode demorar até anos para acontecer. Gente, foi muito legal fazer esse Descomplicando com vocês. Eu gostei muito desse programa. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Giovana, Heloísa, Mari, Clara, Francisco e Cauê. Muito obrigado mesmo. Tá? Foi muito legal. Até mais para vocês. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau.